com alegria que nós chegamos mais uma vez até o seu lar com o programa Andando com Cristo da Igreja Presbiteriana de Dourados. Este programa, ele tem esta alegria de chegar até o seu lar, levando uma meditação da Palavra de Deus, levando a orientação para a família, a orientação que a Palavra de Deus tem para a família. A sua família precisa sempre de atentar ao que a Palavra de Deus ensina, para que ela seja bem-sucedida. E nós temos, além desta programação aqui pela TV Grande Dourados, temos também todos os domingos a transmissão do nosso culto aqui mesmo neste canal. Você é convidado a participar, a assistir os cultos da igreja aqui pelo canal da TV Grande Dourados, ou estar conosco na igreja, ali na Avenida Marcelino Pires, número 2233, no centro da cidade. É uma alegria receber você e a sua família, e os nossos cultos dominicais, eles começam às 19 horas, você é nosso convidado. Eu quero também convidar você e a sua família, especialmente os jovens que nos acompanham nesta programação, para participar do nosso acampamento durante o período do feriado de Carnaval. Ali no acampamento Manaim, bem em frente ao Exército Brasileiro, para quem está indo para o aeroporto, você vai ver ali o acampamento Manaim, é da igreja, e nós vamos estar ali congregados em acampamento durante esse período do feriado. E o tema do nosso acampamento é este: em Cristo só. Em Cristo só. Na verdade, você precisa de Cristo e nada mais. E em Cristo somente, e somente nele, nós temos a salvação, nós temos uma nova vida, nós temos em Cristo todas as riquezas espirituais, nós temos na pessoa de Jesus Cristo. Quantas pessoas confusas buscam um pouco de riqueza espiritual em Cristo e um pouco em algum amuleto, em algum objeto, em algum ídolo. Em Cristo só vai encontrar em Cristo toda a riqueza espiritual que a sua alma tanto precisa. Este é o tema do nosso acampamento, e ele está mais focado para os jovens e os adolescentes, mas é também para os adultos. O acampamento é para toda a igreja, obviamente, é para toda a família. Você está convidado a participar destas programações da igreja. Não saia daí, nós vamos para um breve intervalo e voltamos para meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021-1135. Olha, nós estamos aqui no programa Andando com Cristo, uma alegria ter você na nossa companhia.
é o programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o conceito de liberdade. É um conceito extremamente mal entendido no nosso meio religioso. Não vou dizer evangélico, mas religioso numa forma geral. Alguns olham para o evangelho como se fosse algo para tirar a liberdade do homem. Alguns pensam assim: eu gostaria de ser um cristão, mas você fica tolhido da sua liberdade, do seu sagrado direito de ir e vir. Alguns até acham que perde o direito de escolha. E pensando que a religião ou o cristianismo, a religião talvez, mas o cristianismo, o evangelho, esteja tolhindo a sua liberdade. Isso é curioso porque é exatamente no evangelho que nós encontramos o verdadeiro conceito de liberdade. É no evangelho. No evangelho que nós encontramos a verdadeira liberdade, a verdadeira libertação, a verdadeira liberdade. No evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, Jesus está num contexto de um diálogo com os fariseus e, de repente, Jesus vira para os fariseus e diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus fala isto exatamente num contexto em que os fariseus estavam tentando persuadir Jesus se ele era de fato o Cristo, se a mensagem dele era de fato verdadeira. Então ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu querido telespectador, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é conhecer os dogmas religiosos, não é conhecer um Mishnah da religião, é conhecer o evangelho, conhecer a verdade, a manifestação do amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus disse para eles: conhecereis a verdade vos libertará, eles logo retrucaram a Jesus e disseram assim: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Olha que a discussão era liberdade. Nós somos descendência de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. E como o Senhor está dizendo, sereis livres? Interessante que quando os judeus retrucam Jesus, falando que eles eram descendência de Abraão e nunca foram escravos de ninguém, eles eram exatamente subjugados por Roma. Nos dias de Jesus, a Palestina, os judeus eram subjugados pelo Império Romano, pagavam tributo a Roma, prestavam obediência a Roma. O governo dele, o Herodes deles era nomeado por Roma. Eles eram exatamente escravos e dizendo: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Jesus então traz um conceito não político de liberdade, não um conceito social de liberdade, mas Jesus traz um conceito espiritual de liberdade. Quando ele diz assim: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Está no versículo 34. Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Jesus está mostrando para aqueles judeus que a verdadeira liberdade não é você levantar uma bandeira de algum partido, de algum movimento social, não é uma mera revolução política ou uma revolução social.
O verdadeiro conceito de liberdade vai muito além de qualquer libertação política, por exemplo. Jesus diz: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Você é livre, mas é escravo. Por exemplo, nós somos brasileiros. Politicamente nós somos livres. A nossa Constituição nos garante o direito de ir e vir. Somos livres. Mas quantas pessoas, quantos lares, quantas famílias subjugados pelas drogas, pelas bebidas, pela prostituição, pela avareza, pelas brigas. Quantos lares destruídos, quantos casamentos arrasados por causa do problema do pecado. É livre politicamente, mas espiritualmente está escravizado. O homem sem Deus é um homem escravizado. É isso que Jesus está dizendo. Você pensa que é livre, mas você é um escravo. O mesmo pode estar acontecendo com você. Você pensa que é livre. Livre porque pode fazer o que quiser. Livre porque pode ir pular o carnaval. Livre porque pode sentar num bar e beber uma cerveja, uma bebida, o que for. Às vezes o conceito de liberdade seu é esse conceito limitado. Livre é aquele que não tem vício. Aquele que não tem vício, ele é livre. Agora, o vício, ele faz mais escravo do que qualquer outro governo no mundo inteiro. Nenhum governo no mundo inteiro tem tanto escravo quanto o vício. É livre, mas é escravo. É isso que Jesus está dizendo, um conceito espiritual de liberdade. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aí você poderia me perguntar: mas pastor, tem solução? Tem. Jesus nunca deixou o homem na sua miséria, na sua perdição, amarrado aos seus pecados, a uma velha vida. No versículo 36 ele diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem solução? Tem. O conceito de liberdade no cristianismo, no evangelho, é um conceito de liberdade espiritual. O homem é verdadeiramente livre. Livre do pecado, livre das amarras de Satanás. Essa questão de crente possuído pelo diabo, isso não existe. O crente, ele é livre. Uma das seguranças da salvação é que o diabo nunca mais pode entrar nesse crente. Nunca mais pode entrar nesse coração e possuí-lo. Ele é livre do pecado, livre das amarras e possessões de Satanás. Ele é livre da lei que Cristo cumpriu por nós, a lei cerimonial. Ele é livre das pressões desta vida. A pessoa, quando é escravo, está tudo muito bem na vida dele, mas quando vem as pressões da vida, espiritualmente ele é escravizado a uma superstição, a uma incredulidade, a um misticismo. Quando vem as pressões, as lutas da vida, em vez de se recorrer a Cristo, em vez de se recorrer a Deus, ele recorre às artimanhas deste mundo. Recorre a uma superstição, recorre a um terreiro, recorre a um tipo de patuá religioso para socorrê-lo. Ele não é livre. O que Jesus está dizendo é que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí sim é o verdadeiro conceito de liberdade. Eu sou um homem livre pela graça de Deus. Se eu sento em alguma mesa num restaurante, eu tenho a opção de beber ou não beber alguma coisa que os outros estão bebendo. Eu tenho a opção. Aquele que é escravo do vício, ele não tem essa opção. Ele está subjugado ao seu vício. O homem livre é um homem que não está preso
a estas coisas. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Este é o conceito cristão de liberdade. No próximo bloco, nós vamos continuar o nosso assunto. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Requinte, indústria e comércio de móveis e decoração. Há 29 anos no mercado, o Requinte trabalha com amor e dedicação para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações. Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores. Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 34266000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Estamos voltando aqui mais um bloco do programa Andando com Cristo e hoje nós estamos falando do conceito de liberdade. Exatamente no sentido do Evangelho, a verdadeira liberdade, que tira do homem todas as amarras de Satanás, da superstição, do pecado, daquela lei cerimonial, e coloca o homem, tira o homem daquela opressão circunstancial de recorrer a julgos de escravidão. O conceito cristão de liberdade é que Cristo nos libertou. Ele nos libertou do império das trevas, diz a palavra de Deus. Neste bloco eu quero trazer um outro princípio da liberdade. A liberdade cristã e a liberdade de consciência. Há uma certa confusão entre a liberdade cristã e a liberdade de consciência. Deixa eu te explicar isso. A Constituição Federal do nosso país, ela diz que o direito de ir e vir do cidadão é um direito sagrado. Tanto que é um direito sagrado que no direito penal, quando a justiça chega a prender um cidadão brasileiro, é chamado no nosso ordenamento jurídico de um estado de exceção. Estamos vendo aí prendendo tantas pessoas, empresários, políticos, funcionários da Petrobras, ligado àquele escândalo vergonhoso de corrupção da Petrobras. Alguns estão presos, todo dia os advogados com habeas corpus, pedindo a liberdade do seu réu, daquele que está preso.
e o nosso ordenamento jurídico mantendo preso para não atrapalhar as investigações. Mas por que tanta insistência de habeas corpus? Porque a prisão é um estado de exceção no nosso ordenamento jurídico. A regra é a liberdade. A liberdade é um dos conceitos universais da humanidade. Liberdade, igualdade, fraternidade, o amor conjugado aí no contexto da sociedade, são conceitos que são universais de proteção à humanidade. Então a liberdade é um deles. Alguém, quando é preso, é um estado de exceção. A regra é a liberdade. É o direito de ir e vir de cada cidadão brasileiro. Quando nós estamos falando de liberdade, não é libertinagem. Isso não pode ser confundido. Liberdade cristã e liberdade de consciência. E é aí que muitas pessoas estão fazendo uma tremenda de uma confusão sobre este conceito de liberdade. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Não tornais novamente a nenhum jugo de escravidão. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não é para nós nos submetermos de novo a nenhum jugo de escravidão. Olha, se tem alguém que conhece esse conceito de liberdade, historicamente, é o cristianismo. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora, esta liberdade não é anarquia. Essa liberdade não é o direito de cada um fazer o que quiser. Essa liberdade não é uma liberdade imoral ou amoral. Por exemplo, essa liberdade não pode extrapolar, nós fazemos uso deste conceito de liberdade para não obedecermos ao poder constituído. Existe um poder legal constituído. A minha liberdade não me dá o direito de transgredir a lei, por exemplo. Não, eu sou um servo de Deus, eu posso transgredir a lei. Não, eu não posso transgredir a lei. Eu sou um servo de Deus, mas eu tenho que reconhecer o governo constituído. Muitos têm feito isso dentro da igreja, que é criar um governo paralelo dentro da igreja, ou não aceitar e nem obedecer às autoridades constituídas, legalmente constituídas. Então, essa liberdade não nos dá o direito de querer não respeitar as autoridades. Nós devemos ser os primeiros a respeitar as autoridades. A nossa liberdade, ela nos ensina que será uma liberdade muito maior, mais plena, quando nós obedecemos às autoridades. A palavra de Deus nos diz que devemos honrar as autoridades. Queres tu não temer as autoridades, e nem que o seu direito de liberdade seja tolhido pelas autoridades, porque o Estado tem o direito da coerção, ele tem exatamente o direito de tolir a liberdade do cidadão se ele transgride a lei. Então, você quer não temer as autoridades? Faze o bem e terás o louvor dela. Seja livre para fazer a vontade de Deus, seja livre para fazer o bem e não para praticar o mal. Ou seja, a minha liberdade não pode extrapolar e querer usar dela para um desrespeito ao poder constituído, ao poder legítimo. Outra coisa, no âmbito moral, há um conceito de graça muito barata nos nossos dias, como se a graça de Deus, muitos dizem assim: eu não estou debaixo da lei, e sim da graça. É uma verdade, mas o Evangelho é lei e graça. Se você tira do Evangelho a graça, ele é uma mera religião formal, sem vida, sem uma nova vida, sem esperança, sem alegria, sem entusiasmo, sem ânimo, sem encorajamento. Se você tira do Evangelho a graça, ele vira uma mera religião formal. Por outro lado, se você tira do Evangelho a lei,
você torna o evangelho uma banalidade, uma graça barata. Quantas pessoas têm feito isto nos nossos dias sob esse pretexto? Não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. O evangelho é lei e graça. Jesus disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Nós, é claro, vivemos um período quando somos salvos pela graça de Deus. Mas isso não nos dá o direito de sermos imorais. Paulo diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Há muita coisa no nosso meio que são lícitas, mas não me convém. Por exemplo, é lícito a um jovem de 18 anos, depois que completa a maioridade, frequentar qualquer tipo de ambiente do nosso país, inclusive ambientes promíscuos de prostituição, bebidas e etc. É lícito, mas não me convém. A minha liberdade tem que me dar o direito de dizer que não me convém certos ambientes. É lícito, mas não convém. A minha liberdade não é liberdade para ser imoral. Não é liberdade no sentido de eu invadir a família do outro, a propriedade do outro. No sentido de eu usar mal a minha liberdade para que ela me traga escravidão. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não ponhais novamente em jugo de escravidão. É para não nos submetermos novamente ao jugo de escravidão. É esta liberdade espiritual que nós temos no Evangelho. Então, esta liberdade, se você não quer tê-la tolhida, aprende a usá-la bem. Ou você pode ter sua liberdade tolhida por uma autoridade, seja ela política ou governamental, do Estado, ou eclesiástica. Você pode ter a sua liberdade tolhida por um vício, por uma enfermidade, que você, no excesso da liberdade, provocou em você mesmo. Você pode ter a sua liberdade tolhida pelas artimanhas do pecado e de Satanás. Olha, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós temos que ter este conceito pleno de liberdade. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por que voltaria eu a um jugo de escravidão? Essa liberdade, então, é a liberdade para nós fazermos a vontade de Deus. Eu me lembro na década de 80, quando alguns movimentos religiosos no Brasil começou a pregar um tipo de liberdade no sentido de afrontar as autoridades, até mesmo no contexto da fé, no contexto religioso, no contexto da igreja. E muitos jovens de microfone na mão à frente da igreja, e adultos também, diziam o seguinte: é para a liberdade que Cristo nos libertou. E pensava que liberdade era liberdade para fazer o que quiser. Então, logo, os estudiosos da Bíblia, os intérpretes da palavra de Deus, trouxeram o verdadeiro conceito da liberdade que estava sendo deturpada ali. E diz o seguinte: olha, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele nos libertou de Satanás, do pecado, da lei, das maldições que estavam na lei. Ele nos libertou, mas nos libertou para fazermos a vontade de Deus. A nossa liberdade é liberdade para fazer a vontade de Deus, porque um homem natural, ele não tem liberdade para fazer a vontade de Deus, ele só faz a vontade da carne, dos pensamentos e a vontade de Satanás. Ele não faz a vontade de Deus. Então Deus nos libertou para fazer a vontade dele, não a nossa. Este é um princípio que nós não podemos abrir mão dele. Nós fomos libertos para fazermos a vontade de Deus, porque antes o pecado, o Satanás nos oprimia, não nos permitia, não nos deixava fazer isso. Agora, uma vez livre, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma vez livres, nós temos agora a liberdade para fazermos a vontade de Deus, não para fazer a nossa própria
vontade, porque enganoso é o coração do homem. Meu querido telespectador, este é um conceito completamente revolucionário de liberdade. Nenhum conceito de liberdade no planeta é tão revolucionário o quanto o conceito de liberdade trazido pelo Evangelho. As pessoas que se dizem livres hoje vivem escravizadas pelo corpo perfeito, escravizado pela moda que dita o que você tem que vestir, a forma como você tem que cortar o seu cabelo, a cor da sua roupa, enfim, a ditadura da moda, a ditadura do capitalismo, a ditadura do consumismo, a ditadura do ateísmo, tantas ditaduras que tem aí no âmbito social, tolhindo a liberdade do homem, e é o Evangelho que te dá a verdadeira liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Não submetais novamente ao jugo de escravidão. Pense nisso. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Olha, nós vamos encerrar aqui este programa, estamos no último bloco, eu quero orar por você. Talvez você pense que é livre, mas é um escravo. Escravo de tantas coisas e o seu coração almeja ser livre. E é somente em Jesus Cristo que nós encontramos a verdadeira liberdade. Ainda que você estivesse preso, você era um homem livre em Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Senhor, nós agradecemos porque a Tua palavra é fiel e verdadeira. Obrigado porque a verdadeira libertação não está na oração de um pastor, de um missionário, mas está no Evangelho. A verdadeira libertação é a libertação que o Evangelho nos traz na pessoa de Jesus Cristo, é o novo nascimento, é a nova vida, é a conversão, é o andar com o Senhor. Muito obrigado por podermos chegar ao lar deste nosso telespectador com a palavra do Senhor, trazendo o verdadeiro conceito da liberdade à luz do Evangelho, à luz da palavra do Senhor. E este que nos acompanha neste momento, se a sua liberdade está sendo tolhida por algumas destas amarras, que o teu Evangelho penetre o seu coração, trazendo a ele a verdadeira liberdade em Jesus Cristo. Muito obrigado porque o Senhor nos libertou da morte eterna e nos trouxe para o teu reino eterno.
recebe a nossa gratidão, o nosso louvor. Fazemos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus que te abençoe. Até o nosso próximo programa aqui na TV Gran Dourados, a TV da família douradense.